Sabe, a gente sempre se pergunta por que algumas adaptações de livros ou de jogos viram clássicos enquanto outras são, assim, um desastre completo. A resposta, olha, não está em simplesmente copiar a história. É algo muito, mas muito mais profundo. Hoje a gente vai desvendar a arte de adaptar histórias para as telas. Um processo que é menos sobre transcrição e mais sobre um transplante. Essa ideia de um transplante de alma, ela é a chave de tudo. Pensa só nisso. O objetivo não é só recriar o corpo da obra original, sabe? Com cada detalhezinho intacto. O lance é transferir a alma dela, a sua essência, para um corpo totalmente novo, que é o filme ou a série. É uma tradução de sentimentos e não uma simples transcrição de palavras. Certo. Então, qual é o maior erro que quase todo mundo comete quando pensa em adaptação? É cair na tal da armadilha da fidelidade. Aquela obsessão de querer incluir cada cena, cada linha de diálogo do original. E aqui está a verdade nua e crua que pode até doer um pouco para os fãs mais puristas. Ser literal demais é o caminho mais rápido para uma adaptação ruim. Mas por quê? Porque basicamente cinema e literatura são como dois idiomas diferentes. Tentar fazer uma tradução literal, palavra por palavra, quase sempre resulta em algo que não tem sentido e que não tem alma. E é aqui que a gente vê a grande diferença. Um livro, ele pode passar páginas e mais páginas dentro da cabeça de um personagem, mostrando cada dúvida, cada sentimento. É um mundo interno, sabe? Já o cinema, bom, o cinema precisa de ação. Ele precisa de coisas que a câmera possa ver e que o microfone possa ouvir. Não dá para filmar um pensamento, certo? Pelo menos não diretamente. Então, o segredo do profissional não é ser um copista, mas um arquiteto. É encontrar o que a especialista Linda Seger chama de espinha dorsal da história. Qual é o tema central? Qual é o conflito que move tudo? Uma vez que isso é encontrado, aí sim, aí é possível reconstruir a história toda ao redor dessa estrutura para que ela funcione na tela. Mas essa tal espinha dorsal se manifesta de formas diferentes, né? Adaptar um livro super denso não é a mesma coisa que traduzir a ação frenética de um jogo ou o estilo visual de uma HQ. Cada um desses mundos tem suas próprias regras de tradução. Vamos ver como isso funciona na prática. Começando pelos livros, o grande inimigo é a introspecção. Um livro pode simplesmente dizer, ele se sentiu traído e sozinho. Como um filme mostra isso? A resposta fácil seria usar uma narração, mas usar isso o tempo todo pode ficar bem cansativo e pouco criativo, né? Então, qual é a solução? A solução é genial na sua simplicidade. Transformar o que é interno em algo externo. O personagem está pensando numa traição? No filme, ele vai lá e confronta o traidor. Ele está frustrado? Ele quebra alguma coisa. A ação precisa mostrar o sentimento. Pensa em O Senhor dos Anéis. Peter Jackson cortou personagens amados como o Tom Bombadil. Por quê? Porque apesar de serem ótimos no livro, eles não serviam para a espinha dorsal do filme. Foi um corte corajoso, mas super necessário. E as HQs? Parece mais fácil, né? Afinal, já é tudo visual. Só que tem uma armadilha aí, o ritmo congelado. Uma HQ nos dá fotos perfeitas da ação. O trabalho do roteirista é preencher os espaços, é criar o movimento e o fluxo que acontece entre um quadrinho e outro. É basicamente dar vida a uma fotografia. A grande sacada aqui é pensar em fluxo. Cada quadro não é uma cena inteira, é um momento, um beat. O desafio é justamente conectar esses momentos. Veja o caso de Watchmen. O filme é visualmente muito fiel, mas o final foi completamente alterado. Por quê? Porque o final da HQ, embora genial, simplesmente não funcionaria no ritmo do cinema. Foi a prova definitiva de que, às vezes, é preciso mudar drasticamente o corpo para salvar a alma da história. Agora vamos para o desafio final, os games. Aqui a coisa fica bem complicada. O motivo? Uma única palavra: agência. No jogo, quem joga é o herói. A pessoa toma as decisões. No cinema, o espectador só assiste. Como é que se mantém a atenção e o envolvimento quando se tira o controle das mãos do público? A resposta está em focar no coração da história. Se a narrativa depende só da jogabilidade, ela vai falhar como filme ou série. É preciso fortalecer a motivação emocional. O exemplo perfeito disso é The Last of Us. A série não é sobre atirar em infectados, né? É sobre a relação que nasce entre o Joel e a Ellie. Esse era o verdadeiro coração do jogo e foi exatamente isso que foi transplantado com sucesso para a tela. Ok, a teoria é fascinante, a gente entende. Mas como isso funciona na prática? Como um roteirista pega um livro de 500 páginas e o transforma num filme de 2 horas? Não é mágica não, hein? É método. É um verdadeiro kit de ferramentas para desconstruir a obra original.
O processo começa com a leitura de raio-x. Primeiro, uma leitura como fã, só para sentir a história. Depois, uma leitura como um detetive, procurando os conflitos, os pontos de virada. E por último, como um curador, identificando aqueles momentos icônicos, sabe? Os não negociáveis que os fãs esperam ver. Em seguida, o passo mais importante, definir o tema. Se a história é sobre a luta contra o destino, qualquer cena que não sirva a essa ideia, por mais legal que seja, pode ser cortada. E por fim, pega-se os eventos que sobraram e eles são organizados na estrutura de 3 atos do cinema: começo, meio e fim. E essa abordagem é reforçada pelos grandes mestres da área. O Robert McKee diz: mostre o que ele faz sob pressão, o que ecoa aquela nossa ideia de transformar o interno em externo. O Sid Field nos lembra que adaptar é uma forma de escrita original, dando permissão para criar, não só para copiar. E a Linda Seeger volta a nos lembrar que tudo gira em torno do objetivo do personagem. É o motor de tudo. Bom, chega de teoria. Vamos ver como esses princípios funcionam ou não funcionam no mundo real. Onde é que as adaptações acertaram em cheio e onde elas erraram feio. Primeiro, vamos falar dos casos de sucesso. Aquelas adaptações que não só agradaram os fãs, mas que se tornaram obras de arte por si mesmas, conquistando um público totalmente novo. O Poderoso Chefão, para muita gente, é um filme melhor que o livro. Como isso é possível? Porque o Coppola e o Puzo tiveram a coragem de cortar subtramas inteiras para focar na alma da história: a trágica queda de Michael Corleone. Da mesma forma, a série The Boys mudou a trama, os personagens, mudou quase tudo, menos a sua alma, que é a sátira ácida ao mundo dos super-heróis, a prova de que a alma é mais importante que o corpo. E agora o lado sombrio. As armadilhas mais comuns que levam obras incríveis a se tornarem adaptações que ninguém lembra ou que todo mundo quer esquecer. Os 2 pecados capitais da adaptação são esses aqui. Primeiro, a literalidade excessiva, que a gente já falou. Isso cria filmes longos, confusos e sem foco nenhum. Mas o segundo erro talvez seja ainda pior: fazer um filme só para os fãs. Uma grande adaptação tem que funcionar como uma grande história, ponto final. Ela precisa se sustentar sozinha, para alguém que nunca nem ouviu falar do original. E para encerrar, se tudo isso despertou a criatividade por aí, aqui vão algumas dicas práticas para dar os primeiros passos nesse universo da adaptação. 3 dicas finais. Primeiro, a pergunta mais importante de todas: por que essa história precisa ser contada agora? Qual é a relevância dela hoje? Isso vai ser a bússola de tudo. Segundo, é preciso entender os termos legais. Baseado em, te prende mais ao original. Inspirado por, dá licença para reinventar completamente. E por último, a dica de ouro: verifique os direitos autorais. Para não ter dor de cabeça, um bom começo é com obras em domínio público, como as histórias do Sherlock Holmes. Elas são um verdadeiro playground para a criatividade. No fim das contas, adaptar é um ato de coragem. É preciso se desapegar do original para poder honrar ele de verdade. Não é sobre destruir o que veio antes, mas sobre dar a essa alma uma nova chance de viver. Então, a pergunta que fica no ar é: qual história que a gente chama merece ganhar uma nova vida? Qual merece ser vista por uma nova geração através de novas lentes?